O que é o céu? O que a Bíblia fala sobre este lugar específico que vamos depois da morte? Ou a vida eterna? A eternidade será no céu ou será na vida eterna em um novo céu e uma nova terra, aqui mesmo nessa terra restaurada? Então vamos falar um pouco sobre esse assunto, o que a Bíblia fala sobre o céu. Então, se você gosta desse assunto, já deixa o seu like, pois o seu like ajuda bastante o nosso canal para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, e deixa também aqui abaixo o seu comentário para a gente poder interagir. Agora vamos à resposta bíblica do que é o céu. A palavra céu na Bíblia pode significar três coisas: o céu que nós vemos, o céu que nós não vemos, um símbolo de grande autoridade. Para entender o que a palavra céu significa, precisamos entender cada relato em que essa passagem aparece na Bíblia. No caso, existem três céus: os céus que nós vemos com as nuvens, aquele céu azul, também o céu, no caso, onde existe o universo, a atmosfera, e o terceiro céu, que é o mundo espiritual, onde Deus e os anjos, os seres espirituais, habitam. Mas o primeiro céu é esse que tem nuvens, o sol que a gente vê, e como a gente tem mais contato, mais próximo. Porém, não é nesse céu que a gente, obviamente, vai passar a vida eterna. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre o céu e sobre o lugar onde nós passaremos a eternidade. Mas antes, vamos falar dos três céus. Primeiro, o céu que nós vemos. A palavra céu tem esse significado quando a Bíblia fala do lugar onde os ventos sopram, onde os pássaros voam, onde estão as nuvens que formam a chuva e a neve, e onde vemos os relâmpagos. Isso está em Salmos capítulo 78, versículo 26, Isaías capítulo 55, versículo 10, e em Lucas capítulo 17, versículo 24. Céu também tem esse significado quando a Bíblia fala do espaço, onde estão o sol, a lua e as estrelas, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. O céu que nós não vemos, este é o segundo céu. Esse céu também pode significar os céus espirituais, ou seja, um lugar fora do universo, um lugar onde vivem espíritos invisíveis superiores aos humanos, como está em João capítulo 6, versículo 38. É nesse céu que está Deus, que é espírito, e também os anjos que ele criou, como está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Às vezes, quando a Bíblia fala dos céus, ela está se referindo aos anjos fiéis, a congregação dos santos, como está em Salmos capítulo 89, versículo do 5 ao 7. A Bíblia também usa a palavra céus para se referir a um lugar específico dentro do céu espiritual. Esse lugar é chamado de lugar de morada. É ali que Jeová mora, no caso, Deus Javé. 1 Reis capítulo 8, versículo 43, e também Hebreus capítulo 9, versículo 24, a Bíblia disse que Satanás e os demônios seriam expulsos dos céus e nunca mais poderiam ficar na presença de Deus. Mesmo assim, eles ainda ficariam no seu céu espiritual, como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9. E também o céu significa um símbolo de grande autoridade. Às vezes, a palavra céu na Bíblia pode se referir à autoridade de alguém ou de um governo. Veja alguns exemplos. Deus, a pessoa mais poderosa e importante que existe, como está em Lucas capítulo 15, versículo 21. O reino de Deus, o governo que vai substituir os governos humanos. A Bíblia fala desse reino como novos céus, como está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, e Isaías capítulo 65, versículo 17. Cristãos que estão na terra, mas que têm a esperança de viver no céu, como está em Efésios capítulo 2, versículo 6. Governos humanos que têm poder sobre seus súditos, como está em Daniel capítulo 4, versículo 20 ao 27, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. E também espíritos maus que governam o mundo, como está em Efésios capítulo 6, versículo 12, e 1 João capítulo 5, versículo 19. Mas como é o céu espiritual? Esse céu é um lugar de muita atividade. Ali existem muitos milhões de anjos que fazem a vontade de Deus, como está em Salmos capítulo 103, versículo 20, e Daniel capítulo 7, versículo 10.
A Bíblia diz que o céu é muito luminoso e brilhante. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 ao 16. O profeta Ezequiel teve uma visão do céu. Nessa visão, o céu era resplandecente, como está em Ezequiel capítulo 1, versículo 26 ao 28. E na visão do céu que Daniel teve, havia também um rio de fogo. Está em Daniel capítulo 7, versículo 9. O céu é santo, ou seja, limpo e muito bonito, como está em Salmos capítulo 96, versículo 6, e Isaías capítulo 63, versículo 15. A visão geral do céu que lemos na Bíblia é de tirar o fôlego. Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Porém, os humanos não conseguem entender tudo sobre o céu espiritual. Isso está além da nossa compreensão. Então o céu é o lugar de morada de Deus e dos anjos, porém a vida eterna será num novo céu e numa nova terra, que vai ser essa terra aqui restaurada. Todas as pessoas boas vão para o céu quando morrem? Essa também é outra pergunta bastante recorrente. A Bíblia não ensina que a terra é apenas o lugar onde vivem os seres humanos temporariamente, esperando morrer e depois ir para o céu. E também deixa claro que Deus nunca quis que os humanos morressem. Deus disse ao primeiro casal humano: tenham filhos e tornem-se muitos, encham a terra. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. A terra foi feita para ser a morada permanente do homem, o lugar onde ele viveria para sempre. O primeiro homem e a primeira mulher só morreriam se desobedecessem a Deus. Infelizmente foi isso que ocorreu, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. A desobediência do primeiro homem resultou na morte não apenas dele e também de sua esposa, mas também dos seus descendentes. Será que isso deixou a humanidade sem esperança? Que no caso esse pecado acometeu, infectou todos os seres humanos que iriam nascer logo após. Todos nós somos descendentes de Adão devido a este pecado. A Bíblia diz que há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa de Deus. Está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. E por meio do seu reino, Deus fará com que a terra volte a ser como ele queria, e não haverá mais morte. Será que esse texto fala da vida no céu? Quando dizemos que não haverá mais, alguma coisa é claro que se trata de algo que já existiu antes. Porém, nunca existiu morte no céu. Então, é fácil concluir que o texto bíblico se refere ao que vai acontecer na terra. A terra é o lugar onde fomos feitos para viver e é onde desejamos estar com as pessoas que amamos. A Bíblia também mostra que os mortos voltarão a viver e se juntarão a seus entes queridos e amigos, como está em João, capítulo 5, versículo 28. Então, amados irmãos, terminamos aqui esse vídeo onde falamos um pouco sobre os três céus. O primeiro céu, que é o céu que a gente vê onde tem as nuvens, o segundo céu e o terceiro céu, que é o paraíso, onde está Deus e os anjos. Porém, a vida eterna, conforme a Bíblia ensina, será aqui na terra, numa terra restaurada, onde haverá um novo céu e uma nova terra. Então, terminamos aqui esse vídeo, espero que você tenha gostado. A gente vai fazer ainda outro vídeo mais específico e complexo sobre esse assunto, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.